Fala aí, galera ligada no canal, beleza? Prontos para conversarem mais um pouquinho sobre gêneros textuais? O gênero de hoje é um gênero bastante apreciado, principalmente por adolescentes, por essa galera que curte um pouquinho mais de emoção, que é a narrativa de terror e suspense. Ela tem características peculiares com relação a outros tipos de narrativas que nós vamos entender um pouquinho mais à frente. Então agora eu já vou pedir para que vocês deixem o like de vocês aqui, se inscrevam no canal e nos vemos depois da vinheta. Voltamos para falar do terror e suspense. Antes de continuar falando sobre o que é narrativa de terror e suspense, nós precisamos lembrar do que é narrativa e basicamente do que é conto, porque o terror e o suspense normalmente vai se manifestar mais em contos, novelas, dificilmente um romance vai ser todo baseado em cima de terror. Naturalmente tem alguns autores que fazem isso, mas ele é mais conhecido, mais reconhecido pelo conto, pelo gênero conto. Então o conto vai ser uma narração breve de eventos imaginários, ou seja, uma narrativa de ficção, que apresenta um grupo reduzido de personagens e que recorre a poucos recursos para que se mantenha sempre numa mesma linha narrativa. A narrativa de terror e suspense vai ser o quê? Qual vai ser a função dessa narrativa? Ela vai buscar provocar sentimentos de medo no leitor. O terror sempre vai provocar medo. Tem a intenção de provocar medo. E para isso ele vai sempre se basear em histórias que causem medo, que ponham a vida das personagens em risco, que coloquem um pouquinho, uma pulguinha atrás da orelha do leitor para que ele se sinta aterrorizado com isso. Para isso, precisa haver um contexto. Para isso, precisa ser construído um ambiente de terror, um ambiente aterrorizante. No final desse vídeo, eu vou colocar alguns exemplos de textos de terror para que vocês possam ler e perceber isso que eu estou falando mais na prática. Como, por exemplo, nós precisamos de um ambiente aterrorizante, ou seja, o espaço, a construção do ambiente vai ser sempre muito importante para trazer o leitor para esse ambiente aterrorizante. Então nós vamos perceber que as cores usadas nos contos de terror vão ser muito o preto, o vermelho, o roxo, cores mais escuras, um ambiente mais fechado, para que o leitor possa entrar ali naquele universo e se integrar na narrativa. Até porque se o leitor não tiver um sustinho, não tomar um sustinho, não tiver uma emoçãozinha extra, a narrativa de terror não obteve seu êxito, não teve seu objetivo alcançado. Então, como eu disse, ele depende de um cenário propício para que o leitor se envolva. A causa desse medo, normalmente, vai ser o desconhecido, a relação dos personagens com alguma coisa que pode vir a acontecer ou não. Por vezes, mesmo o leitor não sabe muito bem o que está acontecendo, mas algumas outras situações, esse terror, esse medo fica mais explícito, que é para trazer, para deixar a coisa mais visível, para criar uma expectativa extra. Ele precisa ter essa construção para que o terror seja causado. Agora é importante a gente não confundir terror com horror. São coisas diferentes. O terror é essa situação de medo. O horror é uma aversão. Ou seja, enquanto o terror causa medo, causa aflição, o horror vai causar nojo, vai causar repugnância. Certo? Essa é a diferença. Não podemos confundir narrativas de terror com narrativas de horror. Perfeito? O terror tem uma fórmula para ser construído. Vocês vão perceber que sempre, principalmente em filmes, mas isso acontece também em narrativas escritas, o terror vem de uma situação de repouso na narrativa em que de repente acontece alguma coisa extraordinária, alguma coisa, é o famoso susto, né? Então, está um momento de repouso na narrativa, e normalmente é aquele momento em que o autor vai criando uma expectativa sobre o que vai acontecer e de repente um susto, de repente alguma coisa acontece. Nos filmes isso é acompanhado normalmente pela mudança de iluminação, as coisas vão ficando mais escuras, vem uma trilha sonora. Por escrito, o narrador já constrói esse terror, essa preparação para o terror,
com alguma situação de expectativa, que vá criando expectativa no leitor, e para que de repente alguma coisa aconteça. Então é uma narrativa que mexe com os sentimentos de quem lê. O objetivo é basicamente esse. Bom, agora eu vou deixar alguns exemplos de leituras aqui para que vocês vejam isso na prática, como eu gosto sempre de fazer. Nós temos, por exemplo, um cara chamado Edgar Allan Poe, que escreveu um conto chamado O Gato Preto, que é bastante conhecido, certamente em algum momento da vida vocês vão ter contato com ele ou com obras derivadas dele. Temos o Howard Phillips Lovecraft, ou simplesmente H.P. Lovecraft, que escreveu O Chamado de Cthulhu. Cthulhu, não sei como é que se fala essa palavra. Nós temos o Stephen King, que é o autor de Cemitério Maldito, que é bastante conhecido pela versão cinematográfica, mas que nasceu de um livro, a forma original dele é um livro. E entre os brasileiros nós podemos destacar o Bernardo Guimarães, que escreveu A Dança dos Ossos, certo? Então façam a leitura desses textos e voltem aqui para comentar, para ver o que vocês perceberam sobre isso. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu vou pedir para que vocês, mais uma vez, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!